Gente, nós estamos lidando aqui. Estamos lidando contra um campo energético aqui que não me deixa nem fazer a live. Enfim, não sei se alguém de vocês estava na outra live, mas simplesmente caiu aqui e vamos tentando. Quando eu falo que esse assunto ele é bem profundo, ele é bem profundo mesmo. Enfim, vamos continuando. Se alguém que estiver aí puder me dizer se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo, se consegue me ouvir, se tá me vendo, me ouvindo bem, só para mim ter a certeza que tá tudo certo agora. E se o Instagram não vai me cortar de novo. Enfim. Obrigada, Dina. Obrigada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos quem está aí com nós. Vamos lá de novo, né? Vamos começar novamente. Que uma parte da introdução ficou. Mas enfim, eu não quero ficar prolongando, não quero ficar enrolando, porque eu gosto de ser bem direta mesmo. Enfim, que hoje eu quero falar com vocês sobre feridas emocionais, sobre as suas consequências na nossa vida, sobre aquilo que é mais profundo e que nós não conseguimos sozinhos, muitas vezes, identificar isso. Então é algo que está muitas vezes acontecendo na nossa vida e nós não temos a consciência. Existe um estudo que comprova que 95% das nossas ações elas são inconscientes. Então imagine que 95% daquilo que você faz no seu dia, você não tem consciência, você simplesmente está fazendo. Isso envolve as nossas escolhas, as nossas decisões, envolve as situações como a gente enfrenta e ao que isso está ligado. Então, sem ter essa consciência, muitas vezes nós não nos damos conta que isso faz parte de algo mais profundo, que isso é algo das nossas feridas emocionais, que isso também faz parte daquilo que a gente viveu, daquilo que os nossos pais viveram, daquilo que os nossos ancestrais viveram. Então, como eu estava falando antes, as feridas emocionais, elas envolvem muitas coisas. As feridas emocionais, a gente fala delas, a gente fala de traços de caráter ou também estratégias de sobrevivência. São dois nomes para a mesma coisa. E também linguagens do amor. Não é à toa que a gente tem 5 feridas emocionais, a gente também tem 5 traços de caráter. O que são isso? São estratégias que o nosso ego cria para nos proteger daquela situação, para nos ajudar a enfrentar a situação que nós passamos. E as linguagens do amor são 5 também. Então não é à toa que a gente tem 5 feridas, que a gente tem 5 traços de caráter e que a gente tem 5 linguagens do amor. No fundo, todas as coisas elas estão interligadas. E elas funcionam através de uma dinâmica que muitas vezes nós não conhecemos conscientemente. Tá? Essa semana mesmo eu estava atendendo uma mentorada e ela me trouxe uma situação. Ela disse, olha, eu estou enfrentando isso já faz um tempo, eu acho que eu até já comentei com você, mas isso vem me acompanhando. Por mais que eu sei o que eu preciso fazer, eu não faço. E quando algo me acontece, eu me cobro muito. Eu sou muito rígida comigo mesmo. Eu chego a me controlar, tentar me controlar tanto a ponto de não conseguir executar o que eu preciso. E eu falei, então vamos ver, vamos olhar para isso mais profundamente. E a gente foi trabalhando, a gente foi investigando e a gente descobriu que ela tinha uma ferida muito viva dentro dela e que impedia ela de ser ela mesma. Então, quando ela chegava em uma situação em que ela precisava fazer tal coisa, ela se exigia muito. Ela era muito rígida com ela, a ponto dela travar. Então, isso trazia para ela crises de choro, porque ela não conseguia executar as coisas e ela sabia por que ela não fazia. Ela simplesmente travava e não entendia ao que isso estava relacionado. Então, quando a gente fala sobre feridas emocionais, a gente também fala sobre as coisas que nos impedem de conquistar aquilo que nós queremos. Seja um relacionamento muito bom, seja uma saúde física, seja um corpo estético mais bonito, mais saudável, até mesmo questões de dinheiro, questões que envolvem
uma transição de carreira, viver aquilo que você realmente deseja. Então são coisas que muitas vezes acontecem na nossa vida e nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos por que fulano consegue abrir o Instagram, gravar vários stories e não está preocupado com a opinião do outro. Enquanto o outro vai lá para gravar e não consegue, não sai, ele tem medo do que vão achar. E por mais que dizer para ele que é uma bobagem pensar na opinião alheia, ele não consegue se desvencilhar disso. Então ele sabe que é uma bobagem, mas é algo que ele enfrenta e que para ele se torna difícil. Então quando eu vejo as pessoas falando assim, é só pegar o celular e gravar, mas muitas pessoas enfrentam uma barreira muito grande. E de onde está isso? Às vezes ela não lembra nem de ter passado por uma situação que constrangiu ela de forma que ela não consiga fazer isso. Ela simplesmente não sabe explicar. Assim como os relacionamentos, onde a gente tem padrões de relacionamento, onde vai, se envolve, aí se envolve sempre com os mesmos tipos de homem, aí o cara vai lá, trai, aí ela termina, vai lá, acha o outro, ele trai de novo. E ela não sabe se o problema é ela, o que ela tem. O que eu tô falando aqui não são coisas aleatórias, tá? São coisas que eu vejo acontecendo, são coisas que eu trabalho dentro das mentorias com alunas minhas, e são coisas que têm uma raiz. Então, quando as pessoas dizem que a nossa criança interior não tem nada a ver com a nossa vida adulta, eu quero que vocês lembrem que ela tem tudo a ver. Ela tem tudo a ver, que ela é um reflexo. A sua personalidade, ela também foi moldada através daquilo que você passou, através daquilo que os seus pais passaram, através de como foi a sua infância, a sua criação. E por muitas vezes a gente acha que a gente é assim. Porque eu sou desorganizada mesmo, porque isso é do meu signo. Eu não estou querendo aqui dizer que não acredito em signos ou enfim, mas estou querendo trazer para vocês uma profundidade que a gente não vê. É muito maior do que aquilo que... Sabe o iceberg? É a pontinha dele. Às vezes as pessoas se escondem também atrás do perfeccionismo. E tudo isso que eu estou trazendo são coisas que acontecem dentro das feridas. Eu já vou trazer para vocês cada uma dessas feridas. Lembrando que aqui nós não temos tempo suficiente e também não seria justo com as alunas que recebem a mentoria estar passando tudo mastigado. Mas a minha intenção é que vocês conheçam, é que vocês entendam e se ficar difícil, manda aqui para mim, eu explico novamente de um jeito mais didático. Mas eu quero que vocês pelo menos tomem consciência de que essas 5 feridas existem e que talvez numa próxima live eu consiga trazer aqui qual é a junção delas com as linguagens do amor. Quem tem tal linguagem do amor tem tal ferida emocional. Então, não é à toa que você é a pessoa que precisa receber palavras de afirmação, porque senão você não se sente amado. Isso tudo está ligado com a forma que você recebeu o amor na infância, com a forma que você conheceu o amor. E isso vai fazer com que você se sinta amada sempre dessa maneira. E muitas vezes isso dentro dos relacionamentos se torna um problema. Tá ficando claro para vocês? Estou muito rápida, dá para entender? Tudo certo? Qualquer dúvida pode me mandar também, que eu vou respondendo aqui conforme a gente vai conversando. Enfim, que eu fiz várias anotações aqui porque é muita coisa, não quero me perder. Começando do princípio. Todos nós temos uma mãe, certo? E um pai, uma mãe e um pai. Mas a gente é gestado, a gente é concebido dentro de uma barriga de uma mãe. E através de estudos foi comprovado que mesmo dentro do útero da mãe, a gente recebe informações, a gente recebe memórias, a gente recebe traumas, tudo isso através do nosso DNA, que é aquela cobrinha que a gente estudou lá, não sei em que ano, não sei em que matéria, mas a gente estudou. E através desse DNA, nós herdamos aquilo que a gente chama de genética.
vocês já devem ter ouvido. Ah, fulano faz isso porque é da genética dele. Talvez vocês mesmos usam essa frase. É da genética usar óculos, é da genética... Meu Deus, vou pegar algo que seja meu aqui. Ter varizes, é da genética fazer tal coisa. Isso é muito conhecido para nós. O que não é conhecido é que nós herdamos muito mais do que genética. E esse foi um estudo feito pela epigenética, que estuda aquilo que nós herdamos além da genética. Se vocês quiserem, tem pessoas que são bem bitoladas com isso, né? Se vocês quiserem as fontes desses estudos, vocês me chamam lá no direct, que eu mando todas as fontes para vocês. Da onde eu venho falando isso, porque não tirei do além, não fui ali fora, vi uma nuvem e estava escrito. Então, existem estudos muito profundos sobre isso. E que comprovam que não é à toa que você vem com a personalidade que você vem com as feridas que você vem. Então, a genética, ela é aquela, provavelmente isso vocês já sabem, mas é aquela que molda as nossas características. O cabelo preto, o nariz, os olhos, a cor da pele. Essa é a genética. A epigenética, ela trabalha aquilo que vai além. Então, o que quer dizer? Que nós não recebemos apenas a genética. Nós recebemos também memórias, nós recebemos traumas, nós recebemos bloqueios e as feridas daqueles que vieram antes de nós. Então, além disso tudo, desse combo de características, de um pouco do pai, um pouco da mãe, a gente também herda aquilo que eles tinham, as crenças que eles tinham. Isso é de até 7 gerações. Vocês conseguem imaginar a profundidade de falar para uma pessoa que ela herdou aquilo que ela tem hoje de até 7 gerações? E digo mais, além disso, o estudo também comprova que aquela molécula do DNA, aquela cobrinha, toda vez que uma geração sofreu um grande impacto emocional, aquela cobrinha, ela recebe como se fosse uma fissura, um machucadinho, que pode alterar a molécula do DNA. Então, se a sua mãe, vou pegar poucas gerações, tá? Não vamos falar sobre todas. Mas digamos que a sua mãe, a gente sabe das nossas gerações passadas, o tanto que as mulheres sofreram. O tanto que não era como é agora, isso tudo nós já sabemos. Então, imagina que a sua mãe recebeu lá da tataravó, a avó, a bisavó, abortos, situações traumáticas de grande impacto emocional. E a sua mãe herdou esse DNA todo fissurado. Eu tô falando nesse modo para ficar mais claro para vocês entenderem, tá? E aí chegou você, que herdou também todo esse DNA fissurado, machucadinho, com um registro, como se fosse. Um registro lá da sua tataravó, da sua bisavó, da sua avó, da sua mãe, de coisas que elas passaram que causaram grande impacto emocional. O que é um grande impacto emocional? Abortos. A gente sabe que antigamente tinha muito isso. Apesar das mulheres terem muitos filhos, elas também passavam por muitos abortos. Então, esses abortos sendo intencional ou não. Acidentes que são uma questão de um susto muito grande, né? Isso causa um impacto emocional muito forte. Questões de assassinato, enfim, né? Não vou falar muitas palavras aqui, senão já vão me derrubar minha live também. Enfim, de grande impacto emocional. E você recebeu isso aí dentro, também tudo codificado. Imagine que lá na barriga da mãe, agora voltando para a mãe, voltando para a concepção do bebê, voltando para aquilo que ele recebeu. Imagine que lá na barriga da mãe, a mãe não sabia que estava grávida. Acontece muito até hoje. Descobrir a gravidez mais tardia, rejeitar o bebê, são coisas que podem acontecer durante uma gravidez. Não querer,
achar que não é a hora, então se desesperar naquele momento. Tudo isso vai moldando aquele bebê que está ali dentro. Isso pode acontecer de causar o quê? A ferida da rejeição e do abandono. Não sei se vocês já ouviram falar das feridas, se vocês já conhecem todas elas, mas duas delas são a rejeição e o abandono, que acontecem do 0 aos 3 anos. Só acontece nessa idade? É a maior probabilidade. Para alguns, acontece durante a gravidez. Para outros, após o nascimento. Para outros, dos 2 anos para frente. Mas é do 0 aos 3 anos que se desenvolvem essas duas feridas emocionais, a rejeição e o abandono. O que essas feridas causam nas crianças ou, enfim, no recém-nascido? Imagine que aquele bebê, que ele está lá dentro da barriga, ele se sente não visto, porque não tem ninguém olhando para ele. Ou então, a mãe descobriu, mas ela não quer. Ele se sente rejeitado. Ou então, ainda assim, ele nasce e se desconecta da mãe por algum motivo. Nasce e a mãe não amamenta. Nasce e acontecem outras coisas, a mãe trabalha muito, fica pouco com a criança, enfim. Tudo isso são formas que podem desenvolver feridas da rejeição e do abandono. Tá? Então, pode ser uma ou pode ser outra, estou falando das duas juntos porque é essa idade mais predominante, mas a ferida do abandono e da rejeição, elas têm uma característica um pouquinho diferente, elas não são exatamente iguais. Eu não vou ficar aqui, mais uma vez vou falar, não vou ficar aqui abrindo todas, porque nós ia passar horas aqui, e a minha intenção é realmente que vocês conheçam. Mas através da ferida da rejeição e do abandono, a gente pode ter várias características, digamos. A baixa autoestima, a insegurança, a falta de amor próprio, que seria a autoestima, mas do reconhecimento, a busca por aprovação, enfim, são características que podem se desenvolver através da ferida da rejeição e do abandono. Esses dias eu falei para vocês da minha mentorada, que ela tinha uma ferida emocional, e era uma ferida emocional que trazia para ela muita culpa e muita vergonha. E isso me fez entender que não era sobre abandono e sobre rejeição. Mas isso quer dizer que ela não tinha nada disso? Não, ela poderia ter. Então, nós nunca podemos dizer que tem uma coisa e não tem a outra, porque a gente pode ter mais de uma ferida. Tá? Esse assunto ele é bem complexo, ele é bem profundo, como eu já falei, e a gente precisa de ter uma mente aberta para entender. Muitas vezes você vai se questionar se então isso é culpa da mãe. Então a minha mãe é culpada por eu ter ferida da rejeição. Não, de forma alguma. Até porque ela não tinha... Mais uma vez a minha live sendo pausada. Instagram tá me tirando. Só me avisam aí se voltou. Aí tu vai fazer uma live com um tema mais profundo que acontece? Ou derruba, ou trava. Perfeito. Então, seguimos. Obrigada, meninas. Obrigada aí por... Aqui vocês veem uma cara de palhaço. Tudo certo? Me confirmam aí se voltou mais uma vez. Obrigada. Tá difícil, hein? Vou dar uma conferidinha aqui. Então, para vocês fazerem a ligação das coisas que eu falei, né? Que uma ferida emocional desenvolve uma estratégia de sobrevivência e uma linguagem do amor. Então, a ferida emocional da rejeição e do abandono, pegando as duas porque elas são bem parecidas, elas podem desenvolver uma estratégia de sobrevivência, que é aquilo que o nosso ego faz para conseguir passar pela situação, enfim, ali. Então, imagina que o bebê lá, que não foi visto, né, voltando a falar dele, imagina que ele começa a desenvolver uma características do tipo,
eu sou forte. Ou eu preciso fazer algo para ser amado. Então, a pessoa que tem essas feridas, ela pode se tornar uma boazinha, uma pessoa que desenvolve a guerreira, a fortuna, aquela que dá conta de tudo, aquela que não pode passar por essa rejeição novamente. Então, esse é um meio que o nosso ego tem de nos proteger daquela dor, fazendo com que nós não passamos por aquilo novamente. Só que olha o que acontece, tá? Muitas vezes a gente desenvolve também o que chamamos de vício emocional, que é aquele vício de sempre querer passar pela dor novamente. Então você faz de tudo para não ser rejeitado, mas você está sempre sendo rejeitado. Esse é um vício emocional. A pessoa que desenvolve a estratégia da boazinha, por exemplo, né, que entende que ela precisa ser boa para ser amada. Então ela começa a fazer de tudo pelas outras pessoas. Mas o que acontece? No final, fica só ela. E aí ela volta lá e se sente abandonada de novo, se sente rejeitada de novo. E passa novamente pelaquela dor. Então ela sempre vai estar lembrando, tá? E qual que é a linguagem do amor? Eu só vou falar dessa, das outras eu não vou falar. A linguagem do amor de quem tem abandono e rejeição, a ferida do abandono e rejeição. Toque físico e tempo de qualidade. Quem foi abandonado precisa ter a pessoa ali perto, entendeu? Porque ela já passou por isso. Então imagine que a pessoa vai se distanciar dentro de um relacionamento. E ela vai querer sugar a pessoa tem que estar ali, é tempo de qualidade, eu preciso de você aqui comigo. Isso vale para as duas, tá? Tem algumas pessoas que têm a ferida da rejeição e tem tempo de qualidade. Tem pessoas que foram abandonadas, crianças no caso, né? Que tiveram a ferida do abandono. E aí elas têm o que? O toque físico. A necessidade de alguém ali, tocando. Ah, porque eu tô aqui, entende? Poderia ser palavras de afirmação? Poderia. Tá? Mas ela é uma linguagem do amor mais propícia para outra ferida. Então vocês conseguem entender que tudo isso tem uma ligação, embora seja uma ligação muito profunda e que precisa de um trabalho todo para nós entendermos e conseguir tomarmos consciência que tudo aquilo que nós estamos apresentando, principalmente aquilo que nós achamos de nós mesmos, a forma com que você se vê, a sua autoestima, a forma com que você lida com os seus problemas, resolve os problemas, a forma com que você se relaciona com os outros. Existem estudos que dizem que a química do físico, do corpo físico entre um homem e uma mulher é a última atração que acontece. Então vocês imaginam que eu conheci a pessoa não foi porque ela era bonita, linda, maravilhosa. Isso é o que eu acho. Na verdade, o que me conectou com ela foi a falta que eu tenho, que eu achei que ela me supria. E às vezes esse é um assunto bem delicado e que ele envolve um pouco mais de tempo para a gente conseguir ter essa percepção das coisas, de como realmente funciona. Mas é algo que eu vejo assim, todo mundo tem feridas. Seja num nível maior ou menor, seja numa intensidade maior ou menor, mas todo mundo tem. Eu tenho. E eu tenho uma notícia para dar para vocês que elas não curam. Quando você acha que as suas feridas elas estão top, alguém vai vir e vai enfiar o dedão ali na sua ferida. Então você não cura, mas tomando consciência das suas feridas, você consegue se trabalhar para entender que, olha, isso aqui é lá da minha ferida, então já sei que é tomando consciência, é olhando para mim. Como é que eu melhoro ferida de rejeição e abandono? Autoestima e autoimagem. Você trabalha a sua autoestima para entender que isso é algo que a sua criança busca e não você adulto. Ou você vai ser para sempre aquela criança que buscava aquilo ali no pai e na mãe que não recebeu e que vai continuar buscando isso nas outras pessoas. Muitas vezes através de reconhecimentos, aprovação, de querer que as pessoas me gostem, de querer atenção. Esses são meios de nós mostrarmos que nós temos uma ferida aberta. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Existe algo para ser trabalhado quando você dá de frente com uma coisa que
Não vai, entende? Eu já fiz isso, mas sempre caio no mesmo lugar. Então, você precisa olhar para aquilo que está no lugar que você sozinho talvez não vá conseguir identificar, você não vai conseguir trabalhar. Tá? Embora as feridas não tenham cura, como eu falei, mas elas podem sim ser trabalhadas e quando você tem consciência se torna mais fácil. Eu tenho duas e uma delas é a rejeição. Tá? Então foi culpa da sua mãe. Não. Ela não tinha conhecimento nenhum e ela fez o melhor que ela pôde. Enquanto eu me ocupar em tentar culpar alguém, quem que eu continuo sendo? Aquela criança. Só que muitas vezes nós cortamos o nosso cordão umbilical e nós continuamos querendo que ele esteja ali. Nós cortamos só fisicamente, porque emocionalmente nós ainda dependemos do nosso pai e da nossa mãe como se nós ainda fôssemos aquela criança. E muito pior, nós buscamos aquilo que nós buscávamos na infância, agora de adulto, nas outras pessoas. A pessoa que se torna a fazedora, a mulher masculina, que a gente chama, ela pode desenvolver isso através de fazer dinheiro, através do trabalho, através de se manter muito ocupada para não olhar para esse buraco que ela tem, esse buraco obscuro. E dentro de um relacionamento, as pessoas elas ficam de frente a frente, uma com a outra, apontando o dedo na ferida. Para fazer o quê? Lembrar a gente de trabalhar aquilo que nós precisamos. Por isso que eu sempre digo que se está acontecendo alguma coisa dentro do relacionamento, vai trabalhar você. Porque a outra pessoa ela só está te lembrando que tem algo aí a ser visto. Bora para a próxima ferida? Só recapitulando. Rejeição e abandono é uma ferida as feridas que ocorrem do 0, né, da gravidez lá, aos 3 anos. Agora nós vamos falar da próxima, que é humilhação. A ferida da humilhação, ela acontece dos 3 até os 7, né? Pode ser até os 9, pode, mas é mais possível dos 3 aos 7. O que acontece no período dos 3 aos 7, por exemplo, na vida da criança? Ela começa a socializar, ela começa a identificar as coisas, ela começa a se relacionar com pessoas. Algumas crianças começam a ir para a escolinha já, com 3, 4 aninhos ali. Enfim, não sei sobre isso, mas eu imagino que seja. Mais tarde, elas também frequentam escolas, frequentam o meio social. É o momento em que começa a comparação, a identificação, o entender que eu sou, né, no caso da menina, eu sou igual à minha mãe, eu sou diferente do meu pai. E é a partir dessa idade, desse momento que a criança passa, que ela começa a desenvolver algo que chamamos de culpa e vergonha. E é através da culpa e da vergonha que nós desenvolvemos a ferida da humilhação. Quem tem a ferida da humilhação é muito nítido ser uma pessoa perfeccionista, porque em algum momento da vida dela, ela passou por algo em que as pessoas mostraram que ela não era boa o suficiente. Ela não foi aprovada, crianças que sofrem bullying, por exemplo. Eles sentem que eles não fazem parte daquele meio, eles não pertencem, eles não estão ali. Então, eles precisam modificar aquilo que eles são para ser aprovado pelos outros, pelo meio social, enfim. Então, o perfeccionismo ele é muito claro dentro das feridas emocionais, a ferida da humilhação. Uma criança que se sentiu humilhada, uma criança que foi envergonhada na frente de outras pessoas, uma criança que fez algo e foi punida por isso, tá? Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, algo que eu ainda não falei. As feridas, elas se desenvolvem de um jeito que nós, talvez olhando como adulto, nós podemos falar assim, não, mas isso não pode causar uma ferida numa pessoa. Isso não pode traumatizar uma criança. Mas talvez traumatizou. Então, o jeito que nós olhamos para as coisas como adulto não é o jeito que a criança reage às situações. Por exemplo, a morte de um ente querido. Um adulto lida com isso com normalidade. Para uma criança, pode gerar um trauma, pode gerar uma ferida. E pode fazer com que ela leve isso para a vida adulta. É o nascimento de um irmão. Isso também está ligado à ferida do abandono. Crianças que nasceu um irmão, ela se sentiu abandonada. Muito comum na vida do adulto. Para a criança, pode se desenvolver uma ferida. Ontem mesmo atendi uma mulher
que ela tinha a ferida do abandono, justamente por ter tido um irmão próximo, e o pai e a mãe passaram a dar mais atenção, e ela começou a desenvolver a estratégia da criança que fazia tudo. E os pais perceberam que ela já estava sendo independente, que ela já se virava. E hoje ela sofre com essa ferida. Isso trouxe nela uma dependência emocional. E ela busca suprir isso em outras coisas. Que outras coisas? Comprando e comendo. Tá? Então, são meios de você buscar a segurança. Na ferida do abandono e da rejeição, isso também pode acontecer. Porque você busca aquela segurança e o amor que você acha que não recebeu na infância. Então, você quer isso através das outras coisas. Então, quem foi humilhado também busca uma maneira de ser bem visto. Então, sendo um perfeccionista, fazendo tudo exatamente certo para ser bom, é uma forma. Essa pessoa que tem a ferida da humilhação, ela pode ser autocrítica demais consigo mesma. Ela pode ser rígida. Ela pode ser a pessoa que nunca nada tá bom, por isso que ela é perfeccionista. Ela é a pessoa que não se sente bem no meio, porque ela não acha que ela cabe àquele lugar, que nunca vai estar bom. Perfeito? Vocês estão compreendendo? Não quero estar falando aqui que nem uma matraca e vocês não estarem pegando a linha de raciocínio. Claro que, tiverem dúvidas, é só me perguntar, tá? Bora para a próxima. Falamos aqui sobre 3 feridas, tá? Então, nós temos mais 2 pela frente. Falamos sobre abandono e rejeição, que elas são meio parecidas, né? Humilhação. Então, as estratégias de sobrevivência, do abandono, da rejeição, elas são parecidas. Então, elas são parecidas, mas não são iguais, tá? Mas só pra gente dar uma recapitulada. E agora nós vamos para a ferida do que acontece dos 7 anos para mais. Então, essa ferida, ela se desenvolve dos 7 anos para mais. Qual que é essa ferida? Da injustiça. Essa é a minha outra ferida. Eu desenvolvi ela em torno dos 10, eu acho. Quando aconteceu algo muito ruim na minha família, e eu falei, não, isso é injusto. É injusto passar por isso. É injusto a minha família passar por isso. Então, através desse é injusto, eu passei muito tempo querendo ser advogada. Porque advogado faz o quê? Busca justiça. Então, a nossa profissão, ela também está ligada com as nossas feridas emocionais, tá? Isso eu não tinha falado, vou falar aqui para deixar vocês mais apavorados ainda. Mas eu buscava, a minha intenção era buscar justiça para aquilo que tinha acontecido na minha família. Então, a criança que desenvolve a ferida da injustiça é uma justiceira, tá? E tem muitas profissões no nosso meio que estão ligadas a ela. Como eu falei do advogado, o professor, o terapeuta. Então é nítido, né, que a pessoa tem a ferida da injustiça, que quer ajudar, que quer salvar. Só que muitas vezes essas pessoas colocam a vida dos outros em primeiro lugar. Então elas botam a sua ferida à frente. E elas fazem tudo pelas outras pessoas, elas só esquecem de si. Então a própria profissão dela pode se tornar uma estratégia de sobrevivência. Por isso que a gente precisa estar sempre nos vigiando. Será que eu estou fazendo isso por mim mesmo ou em honra a alguém? Isso é tema para outra live. Mas a ferida da injustiça, ela acontece muitas vezes também em questões de pais separados, tá? Pais que acabam se divorciando aí por aquela idade. Talvez vocês questionam, mas e se o pai e a mãe se separaram lá entre os 0 e os 3? Aí pode desenvolver mais fácil o abandono do que injustiça, tá? Porque é uma época em que a criança não está raciocinando, não está socializando ainda, certo? Então a injustiça vai acontecer dos 7 para mais. E qual que é a necessidade de quem tem a ferida da injustiça? É o reconhecimento. Ela busca reconhecimento. Eu buscava, no meu caso, né? Tô usando um exemplo aqui. Eu buscava reconhecimento para minha família. Eu queria que a minha família fosse vista. Isso também pode acontecer com ONGs, políticos. E as pessoas justiceiras que buscam justiças, elas se tornam pessoas de liderança.
pessoas que tomam a frente das coisas, se tornam ótimos líderes, porque eles querem o reconhecimento. Então, eles vão buscar isso, tá? Então, essa também pode ser uma estratégia de sobrevivência, tá? Buscar o reconhecimento, fazer de tudo para ser visto. Fazer algo que possa... as feministas, vou usar elas para ficar bem claro aqui. Elas buscam justiça. Justiça para as mulheres. Só que aí elas acabam se perdendo nisso. E essa estratégia de sobrevivência pode trazer muitos problemas, tá? Como a gente... Ai. Mais uma vez. Tô eu lutando contra o Instagram hoje. Obrigada, Gil. Vamos lá. Temos mais uma. Mais uma ferida para nós falarmos. E sobrou a ferida da traição. A ferida da traição, ela também acontece dos 7 anos para mais, podendo se desenvolver na adolescência, mas próxima vez que eu for falar de um assunto polêmico, eu vou falar em Zoom. Seguimos. Traição. Acho que voltou, né? Vamos falar da ferida da traição, então. É uma ferida que se desenvolve, mais provavelmente na adolescência. Quem nunca, né? Passou pelo primeiro amor que não deu certo lá. Por um amigo que não deu certo. Aquelas amizades de escola que você acha que a sua amiga vai dar a vida pra você e ela vai lá e te trai. Isso pode causar uma ferida. Como também o primeiro namorado, enfim, tá? Essas situações, elas são que causam mais a ferida da traição. Também temos pessoas que têm a ferida da traição com maior idade, por exemplo, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, porque é uma ferida que ela pode se desenvolver mais tardio, né? Então, essa ferida eu também tinha, mas essa era em menor grau. A gente sempre vai ter mais que uma, mas quer dizer que nós vamos ter todas em alto? Não, tá? Nós vamos ter 2, possivelmente, que elas são mais fortes, mais disparadas, com maior impacto na nossa vida. E a outra, talvez a terceira ali, que fique mais embaixo, que era o meu caso, né? A minha primeira foi rejeição, a segunda foi injustiça e a terceira foi traição, que aconteceu também na vida mais adulta, tá? E o que é a ferida da traição? O que isso causa, né? Qual é a estratégia de sobrevivência? É a pessoa que se fecha, a pessoa que não confia, a pessoa que está sempre desconfiada, sempre achando que alguém vai trair ela. Então, acontece em qualquer situação que ela não espera, ela acha que alguém está traindo, ela acha que alguém armou para ela acha que alguém fez alguma coisa de ruim ou de errado, enfim, tá? E ela se coloca em primeiro lugar do tipo, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem, vocês já devem conhecer essa frase. Eu me viro sozinho, eu dou conta, tá? Essas são algumas frases que a gente ouve das pessoas que têm a ferida da traição. Conferindo aqui, eu acho que eu falei sobre todas elas, né? Espero que tenha ficado bem claro para vocês e que consigam fazer a ligação do quanto essas feridas podem impactar em baixo nível como em alto nível na nossa vida. Como que elas vão impactar? Através da intensidade. Você foi rejeitada ao extremo, você foi abandonada ao extremo, você foi humilhada ao extremo. Isso vai desenvolver a intensidade da sua ferida. Conforme a intensidade, os níveis de traços de caráter são maior, né? As estratégias que o próprio corpo cria, o próprio ego cria para nos defender. E o que impede, né? Algo que eu quero muito e eu não consigo, sempre vai ser em maior grau quando a ferida for maior. Então, quanto maior a nossa ferida, maior as nossas dificuldades de alcançar aquilo que nós queremos.
Eu uso muito o exemplo do relacionamento porque é onde fica muito nítido as feridas emocionais, o quanto elas nos impedem de nos relacionar. E porque eu trabalho muito com a questão do relacionamento. Então, um relacionamento, ele fica muito fácil de tu identificar, né? Que ferida que envolve. Mas, as linguagens do amor, quando você conhece as linguagens do amor, quando você entende as suas feridas, as suas linguagens do amor, você também consegue trabalhar isso dentro do relacionamento, entendendo que essa é a sua ferida e essa é a sua linguagem do amor. O jeito é criar consciência e aprender a lidar com elas. Isso é... Quando nós temos, por exemplo, a ferida da rejeição e do abandono, eu falei lá que a cura delas é trabalhar a autoimagem e a autoestima. Então, você tomou consciência das tuas feridas, você vai trabalhar isso em você. A tua autoimagem, qual a forma que tu se vê? Porque se tu é uma pessoa que foi rejeitada, abandonada, tu tem isso dentro de si. Qualquer coisa que te acontece, tu se sente rejeitada e abandonada. Se tu tomar consciência, aprender a lidar com elas, você muda a tua autoimagem e a tua autoestima. E aí você melhora, consequentemente, a tua questão com a tua ferida. Aí isso vai garantir que vai melhorar, vai fazer com que você tenha clareza quando uma pessoa está apenas mexendo na tua ferida e quando não. Quando é um problema teu e quando é um problema do outro, tá? E você vai saber sair mais facilmente. É daquele negócio de eu caio no buraco, mas eu sei voltar. Então alguém vem lá, faz você se sentir rejeitado de novo, faz você se sentir abandonado de novo, mas você já sabe. Então tenho que olhar pra mim, que eu não preciso disso, eu não estou sendo rejeitada, eu não sou a criança aqui. Muito importante essa tua pergunta, porque ela nos faz ligação com o quê? Nós somos adultos que muitas horas, muitos tempo do nosso dia, das nossas 24 horas, ninguém passa as 24 horas no modo adulto. A gente volta lá para aquela criança. Quando que a gente volta para a criança? Quando a gente tem fome. Quem tem fome fica bravo, por exemplo. Quem tem sono fica bravo. Esses são alguns mecanismos de voltar para a imagem da nossa criança. Então, quando você passar, eu tenho a ferida da rejeição. Quando eu me sinto rejeitada, é automático que eu falo para mim mesmo. Eu não estou buscando a aprovação das outras pessoas. Eu não preciso, porque eu já tenho pai e mãe. Aí é uma questão que nós precisamos trabalhar tudo isso, né? A criança, o pai e a mãe, a busca. E é assim que a gente cura ou ameniza, né, as feridas. Quanto mais consciência tu tomar e mais tu aprender a lidar com elas, menos vai ter pessoas te fazendo você lembrar delas. Então, antes eu falei, né? A rejeição e abandono buscam o quê? Amor e segurança. A humilhação, ela busca ser reconhecida. Porque ela quer fazer tudo para que as pessoas vejam ela. Então, qual é a cura dela? Ou qual é a melhor forma de lidar? Entendendo que você próprio se reconhece. A partir do momento em que você se olhar, você se reconhecer, você sendo você e se autoaceitando, você melhora a sua ferida. A ferida da injustiça busca o quê? Justiça. Então, cada ferida busca alguma coisa. E aí, através delas, a gente vai tomando essa consciência. Então, quando eu estou aqui nesse lugar e eu quero salvar todo mundo, porque é muito meu isso de querer salvar as pessoas, de querer mostrar para elas as coisas, os caminhos, e eu preciso me controlar para que isso não tome conta de mim e seja maior que eu. Assim eu estou trabalhando a minha ferida, a minha criança, enfim, aquele desejo da criança e não do adulto. Por isso que, novamente falando em relacionamento, dentro de um relacionamento, brigas, por exemplo. As brigas são nítidas que é duas crianças. Na maioria das vezes, parecem duas crianças brigando. A gente utiliza essa frase, né? Meu Deus, parecem duas crianças brigando. Porque, na verdade, eram duas crianças brigando. Porque se uma delas está no adulto e fala assim, quantos anos você tem? Que é o que acontece aqui em casa às vezes. Quantos anos nós temos agora aqui? Aí você volta pro teu modo adulto e você entende que aquilo ali era só a sua menininha precisando de atenção. Só que acontece que muitas vezes, quando eu quero dar conta de todo mundo, quando eu quero fazer demais para todo mundo, eu acabo abandonando a mim.
Então, ao invés de eu salvar, eu transformar a minha ferida, eu acabo me abandonando novamente. E isso vai trazendo mais problemas ainda para minha criança, ao invés de buscar a salvação, buscar, enfim. Isso, a consciência e a ação. Liberto. Essa é a frase da noite. Era essa a minha intenção, trazer consciência para vocês de que existem essas feridas. E que através delas nós desenvolvemos estratégias de sobrevivência. E que essas estratégias de sobrevivência podem estar nos moldando. Então, muitas vezes, a pessoa está ali com essa estratégia protegendo a sua criança. Por isso que falam que... Falam não, é a realidade, né? O autoconhecimento, primeiro, ele dói. Porque tu mexe lá onde tu não quer mexer. Tu não quer passar pelaquela dor novamente. E às vezes é necessário você encarar aquela dor, aquela consequência, aquilo que te machucou, para que você de fato passe pela cura. Né? Para que você consiga alcançar a cura em consequência disso. Mas é literalmente fazer aquilo que você não quer fazer. Então, a pessoa que ela vem pro autoconhecimento, ela já deu uma certa despertada, né? Porque a pessoa que ela tá meio assim, ela nem vai. E isso é das nossas feridas, é das nossas crianças, é um modo que nós temos de nos proteger. De não querer encarar aquilo novamente, sentir aquela dor. E tu pode dizer assim, mas eu não lembro. Tem muitos exercícios que a gente faz... a pessoa não lembra de ter passado por uma rejeição, de ter passado por uma situação de abandono, nem passou por isso na infância, não teve nada que simbolizasse isso, mas ela sente, tá? Então, a imagem, ela tá ali, ela tá viva, tá? Em algum momento você vai lá, pega a imagem e utiliza ela de novo, tá? Certo? Gratidão, Gê, obrigada por estar aqui. Espero que de verdade ficou claro, que se tiverem dúvidas, não quiserem mandar aqui, mandem lá no meu direct. Vai ser um prazer ajudar vocês e tirar as dúvidas e trazer mais consciência para que cada vez a gente entenda que aquilo que a gente não vive não é porque não é o nosso destino ou porque... Talvez você vai dizer, mas eu nem quero isso. É porque é bem profundo. Às vezes o não querer é uma forma de se proteger também. É mais fácil dizer eu não quero porque eu não quero. Então, sempre há motivos para a gente estar investigando. Sempre precisa investigar? Não. Não. Não fique fuçando onde não precisa. Vai olhar aquilo que dói, aquilo que te incomoda, aquilo que te trava, aquilo que não te permite você ir além e conquistar aquilo que você queria. Certo? Gente, era isso! Tirando as quedas, tirando o quanto travou, obrigado aí, Geu, pelo suporte, pela assistência. Travou, mas conseguimos, né? Se não ficou bem claro, eu vou baixar ela depois, vou deixar lá. Se quiserem assistir novamente, ficam à vontade, tá bom? Beijo, muito obrigada pela presença de vocês. Tenham uma ótima noite, né? Já não é mais dia. Mas enfim, um bom final de semana, que amanhã já sextou. Tchau, gente. Até mais. Gratidão.